Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Morim. Mais ciência, mais perto. Bom dia aos nossos ouvintes que nos escutam lá em casa. Eu sou o Carlos Leal e esta é a terceira edição da nossa rúbrica Biólogos no Ar. Todas as segundas-feiras, esta hora, no seu Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Biólogos no Ar. Hoje gostaria de dar as boas-vindas à bióloga Joana Barcelos e Ramos. Olá, Joana, bom dia. Bom dia. Joana, gostava de te pedir que falasses um pouco sobre ti, que te apresentasses e, se quisesses, falar um pouco do teu percurso profissional, académico. Ok, ora muito bem, nasci aqui nesta bela ilha, fiz o meu percurso académico na Universidade dos Açores, ao que seguiu experiências internacionais nos Estados Unidos, na Noruega e depois o doutoramento na Alemanha. E a determinada altura decidi que queria realmente voltar para os Açores, para a Ilha Terceira, porque a qualidade de vida é muito, muito boa. E achei que o meu contributo poderia ser mais significativo aqui. Então voltei, casei-me e tive 2 filhotes e estou a trabalhar na Universidade dos Açores. Pode-se referir também, partilhámos um pouco do teu percurso, do nosso percurso académico. Chegámos inclusivamente a ser colegas de bancada no secundário. Muito divertido. Uma curiosidade para quem nos escuta lá em casa. E gostava de te perguntar, no teu dia-a-dia como bióloga, como é que o descreverias a quem está lá em casa a ouvir? Como é que descreves o teu dia-a-dia? Portanto, eu estou a fazer investigação. Há biólogos que têm outras funções, não é? No meu caso, faço investigação na Universidade dos Açores. E o meu dia-a-dia tem muito a ver com passar parte do tempo a estudar e a trabalhar no computador e outra parte no laboratório, não é? Fazer experiências, a indagar questões interessantes e a procurar descobrir com a equipa, com os alunos, como é que podemos responder a essas questões. Sim, senhora. Agora vou-te fazer uma pergunta muito pessoal, que é uma pergunta mais profunda. Porquê que escolheste ser biólogo? O que é que te levou a seguir o caminho da biologia? Eu desde pequenininha que sempre me interessei muito pela vida. Desde as pequenas formigas, não é? Que os meninos queriam matar e que eu queria defender, até aos leões da savana que a gente via nas revistas e nos documentários. Todo eu sempre foi muito proteger a natureza, fazer parte deste planeta, que sempre me senti parte de todo o planeta, envolvida. E, portanto, sempre esteve em mim e não tive grandes dúvidas quando chegou a hora. Fiquei um pouco perplexa porque percebi, eu posso ser o Jacques Cousteau, eu posso de facto, eu aqui desta ilha pequenina, posso também fazer investigação, e quando percebi que realmente podia seguir esta carreira científica, não tive dúvidas. Mas afinal, para que é que serve um biólogo? Gostava de te perguntar, uma vez que voltaste à tua terra natal, voltaste à Terceira, para aqui seguires a tua vida pessoal e profissional, qual é que é a importância de um biólogo numa região como a nossa, como os Açores? Eu acho que os biólogos são, como disse, são importantes em várias áreas, não é? Há biólogos que estão mais relacionados com impactos ambientais, há outros que estão mais relacionados com a observação de baleias, por exemplo. Eu acho que os biólogos são muito importantes porque eles procuram saber o porquê, procuram perceber as coisas, desde o que se funciona a uma célula, por exemplo, em biomedicinas, até os ecossistemas, e perceber todo um todo e como é que podemos realmente melhorar e otimizar os nossos ecossistemas e protegê-los, claro. Acho que a tua descrição é maravilhosa e é algo que eu penso com muita frequência e tento explicar. Trabalho, como sabes, em comunicação de ciência, no Observatório do Ambiente, Centro de Ciência, e é algo que é fantástico tentar transmitir, que é a vida desde um conjunto de moléculas como um vírus, um SARS-CoV-2, sim. capaz de fazer tudo o que tem feito, até aos grandes ecossistemas, até ao globo, não é? E é tudo interligado, é fantástico. Joana, passando um bocadinho para o teu dia-a-dia, para a tua área específica de trabalho, sei que trabalhas com fitoplâncton e fazes investigação também no sentido de perceber o impacto presente e futuro das alterações climáticas. Gostarias de deixar alguns insights ou alguns comentários sobre essa área? Bom, primeiro dizer que fitoplâncton são organismos muito pequeninos que existem nos oceanos, não é?
que são responsáveis por mais ou menos 40% da produção de oxigênio dos oceanos, portanto são muito importantes, são como as plantas, não é? Nós precisamos de oxigênio para respirar. Talvez até sejam mais os pulmões do mundo do Sim. que certas florestas, Sim, não sim, é? porque as áreas são muito grandes, não é? E são organismos nós não os vemos, são transportados na coluna d'água, não é? Quando damos um mergulho na silveira ou no negrite, estamos a engoli-los, mas não faz mal, que são saudáveis. E o meu papel é perceber de que forma as alterações globais, portanto, como sabemos, há um aumento de gases emitidos para a nossa atmosfera, que aumenta a temperatura, não é? E há problemas climáticos que daí advêm. E eu quero perceber de que forma é que estes organismos podem ajudar a atenuar ou não, como é que poderão ser ou não afetados, e agora neste momento estamos até mais interessados nas relações entre este fitoplâncton e bactérias marinhas, que também as há, como é que estas interações entre os dois poderão ser afetadas. Sabias que era um biólogo que fazia este trabalhinho? Agora gostava de mudar um bocadinho de área, de um tema que também me toca a mim pessoalmente, no meu trabalho também, que é a comunicação de ciência, que diz respeito à desinformação e às fake news. Agora, nesta época de pandemia, notámos um exacerbar Imenso. deste problema das fake news e do desinteresse e às vezes até um pouco de descredibilização das instituições científicas mais à esfera global. Achas que as pessoas ainda confiam na ciência? Será que a passagem da informação, no teu caso, na tua área do fitoplâncton e em sentido mais lato, na área oceânica, essa informação passa para o público em geral? Achas que essa passagem está a ser bem feita ou poderá ser melhorada? Eu acho que as pessoas ainda confiam na ciência e acho que as pessoas devem confiar na ciência, mas devem também manter o seu espírito crítico e ver quem são realmente as fontes, não é? O ideal até seria terem mais do que uma entidade, não é? Porque há cientistas que nós não concordamos em tudo e convém cada vez mais as pessoas estarem abertas a procurar informação em sítios diversos e depois fazerem as suas ilações, não é? Na área das alterações globais, nós no geral, e em particular o meu orientador de doutoramento na Alemanha, tinha muito cuidado com a informação que nós vinculamos para os média, porque é importante que essa informação já seja segura, seja já depois de várias experiências de vários países, para termos a certeza que nós estamos a criar alguma confusão que depois os céticos vão aproveitar e dizer não, mas afinal a ciência não sabe nada. Portanto, eu tenho em mim essa aprendizagem, não é? Eu tenho muito cuidado no que transmito. Certezas nunca as há, eu acho, porque há sempre novas questões, mas procurar, não é, quais são as tendências e ser clara no meu discurso com as entidades governamentais e com o público. Claro que se pode fazer sempre mais divulgação e por isso é que o Centro de Ciência é tão importante e outras formas de divulgação, porque nós cientistas vivemos num mundo de continhas e letras e queremos descobrir as nossas coisinhas e às vezes temos alguma dificuldade em transmitir para o público toda a informação que é mais relevante para o público saber. Sim, essa questão do o acesso rápido, o toque no Google e vamos obter uma resposta rápida. Eu penso que falaste aqui num ponto muito importante e que dás o teu próprio exemplo pessoal, que é teres muito cuidado antes de lançares a informação, mesmo que seja uma informação científica, antes de lançares essa informação para a comunicação social. Porque as pessoas, eu deparo-me com isso no meu dia-a-dia, amigos meus, inclusivamente familiares, não sabem distinguir uma fonte científica credível no sentido de um estudo que é verificado por pares ou que foi replicado dezenas, centenas, até milhares de vezes, tem uma robustez, essa meta-análise, tem uma robustez científica muito diferente de um estudo isolado com uma amostra de 10 pessoas. O que é que o cidadão comum deverá fazer para que essa seleção, esse espírito crítico seja bem orientado no sentido de, dentro de todas as fontes que existem num acesso à internet, filtrar? Será que uma simples pesquisa no Google vai orientá-lo corretamente ou vai ter acesso a tudo e mais alguma coisa menos ciência? Pois, de facto é difícil. Eu acho que é importante as entidades, não é? O público pode procurar entidades
Claro que universidades, entidades mais estáveis, digamos assim, com exceção de alguns países, não é? Como vemos Sem agora. dúvida. Infelizmente. Mas, no geral, podemos procurar pelas entidades, não é? E depois, mesmo quando nos apresentam, por exemplo, percentagens de algo, inquirir, será que fizeram realmente um estudo com 100 indivíduos? A Fizeram amostra, com não é? 1000 O tamanho indivíduos? da amostra. Exato, também dá 10. É que 10 vai-se ali, vou ali à Praça Velha e não quer dizer que seja a mesma coisa que outras pessoas estão a sentir ou noutro local, quer dizer, no corpo, por exemplo. As coisas têm que se ver a dimensão e quais são as conclusões que são tiradas dessa análise. Mais ciência, mais esperto. Há um longo caminho a ser feito em termos de educação para a literacia científica. É algo que sentimos no nosso dia a dia. Agora, com o último convidado, o nosso colega Bruno Betancourt, falávamos um pouco sobre isso na área dele, na área da saúde, especificamente sobre o SARS-CoV-2 e as coisas mirabolantes que as pessoas, Claro. principalmente no início, também há um fator medo, desconhecido. E era aí que eu queria chegar contigo, Joana, na tua área, porque explicar a quem nos ouve lá em casa que a ciência não é algo estanque, que é hoje é azul e vai ser azul daqui a 1000 anos. Há avanços, há retrocessos, as pessoas não aceitam isso. Pensam que a ciência é, a partir do momento que se diz existe a força da gravidade, só existe força da gravidade. Não, existe força da gravidade, mas poderá haver outras forças que nós ainda não temos nem tecnologia, nem know-how, nem estudo suficiente para podermos identificar. Biólogos, conversas sobre formas de vida. Isso é uma das maiores dificuldades, eu acho, quando passamos de um liceu em que queremos, ok, são estes os conhecimentos que temos que adquirir e são estas as respostas, e isto é seguro, não é? Mas quando começamos a fazer investigação, o seguro já não existe, porque nós temos que questionar tudo, mas tudo, a toda a hora. E, de facto, há coisas que se vão mantendo sempre. A Terra é redonda, amigos, é redonda, mas há outras coisas que vão sofrendo, como tu dizes, vão sofrendo alterações e que nós temos que estar abertos a alterá-las se de facto ficar provado que o que estava inicialmente idealizado não corresponde à realidade. Ou vice-versa, avançar e depois retroceder, porque o Exato. retrocesso é mais robusto do que Sim, o avanço. sim, sim. Em termos de Tem- evidências, não é? Sim, temos que ir analisando e alterando. E isso é difícil porque, lá está, tira-nos segurança. Exato. E tira-nos estabilidade. As pessoas gostam de segurança e estabilidade. O preto é preto, o branco é branco, Exatamente. o cinzento é cinzento, o azul é azul, mas a verdade é que há vários tons de azul, não é? E nós temos que nos largar um pouquinho desta segurança para podermos conhecer mais o nosso planeta. Muito bem. Gostava de te perguntar aqui mais uma pergunta pessoal agora para misturarmos um pouco aqui a nossa conversa muito agradável, que é, para ti, ser biólogo nos Açores é uma boa aposta pessoal para aqueles que nos escutam que eventualmente estão a pensar seguir uma carreira, uma futura carreira científica, especificamente na biologia? Se te sentes bem, sentes-te realizada, compreendida, apoiada e se sentes o tal retorno por parte da população face ao teu trabalho? Eu acho que a biologia não é, ou a investigação não é uma profissão estável, não é uma profissão muito fácil, não é? Que seja inteiramente, não é como a medicina, não é? Todas as pessoas acham que o médico é importante. Eu concordo. Também Mas claro que nós não somos vistos dessa forma. Agora, se a pessoa de facto tem esse bichinho, se quer saber mais, se quer compreender o que está ao seu redor, não é? O que está a acontecer na floresta, ou o que está a acontecer naquela célula, ou quer procurar soluções para doenças existentes, ou quer saber sempre porquê, e quer saber sempre mais, e se não se consegue ver noutra tarefa, noutra profissão, acho que deve investir, porque é muito gratificante. Nós podemos, de facto, decidir e concorremos a projetos em que nós definimos o que é que nós achamos, ou claro, num contexto, não é? O que é que nós achamos que é uma pergunta relevante e que deve ser seguida, não é? E na qual devemos investir o nosso tempo individualmente e como sociedade. Portanto, temos um papel, eu acho, muito relevante. Por vezes, sim, não é que não somos cantores, não somos médicos, mas na sombra estamos lá, estamos a trabalhar e quem gosta do que faz está feliz, não é? Não precisamos que os outros vejam. Nós queremos mesmo é fazer a nossa ciência, é isso, e portanto estamos bem.
Fantástico. Estava-me a lembrar aqui de uma expressão popular que diz que nos bastidores é que é feito o verdadeiro trabalho, não é? Às vezes não é nos holofotes do palco que está, mas acho que acabaste de deixar uma mensagem a quem futuramente pode querer seguir uma carreira, mas não sei se queres deixar mais algum conselho aos futuros biólogos. Posso só dizer que em todos nós há de facto um biólogo, não é? Todos nós questionamos, todos nós, e algumas pessoas às vezes, alguns jovens, não têm disponibilidade mental para estas questões porque têm outras vivências mais complicadas. Era bom que procurassem essa beleza, a beleza das coisas, que procurassem perceber o mundo que os rodeia, que procurassem ter um pouquinho de disponibilidade para pensar no planeta e para pensar o que é que nós podemos fazer contra estas mudanças globais que são importantes para as gerações que nos cheguem, não é? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Muito bem. Tem aqui também um aspecto que é a curiosidade, não é? Talvez um perfil de um biólogo deve incluir um pouco uma certa curiosidade sobre o meio que lhe rodeia para poder conhecer, gostar e depois passar a palavra. Joana, gostava-te de agradecer muito De nada. por teres colaborado aqui no nosso programa Biólogos no Ar e desejar-te as maiores felicidades e encontramos-nos por aí. Claro, com certeza. Obrigado, Beijinho. Joana. Beijinhos. Um agradecimento especial ao Hélder Xavier pela sua colaboração neste programa. O programa Biólogos no Ar é produzido pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.